Gostaria de convidá-los a fazer uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de 1 João, do capítulo 4. Evangelho de 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 6, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Pai Altíssimo, que não seja a minha vontade, que não seja nada que vem de mim, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar com a Tua igreja, conforme a necessidade de cada um. Livra-me, Pai, de ser pedra de tropeço aos meus irmãos. Assim eu clamo e assim eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, essa ministração de hoje, ela é linkada. Quem veio ao culto do domingo passado, ou quem viu, ouviu uma palavra muito boa que o pastor Robson ministrou. E quando o pastor Renato ele me convidou para estar ministrando hoje, eu fui buscar da parte de Deus o que eu ministraria à igreja, porque não é fácil estar aqui à frente. E o Senhor me direcionou para isso. E tem um livrinho lá na minha casa, de Jonathan Edwards, chamado A Verdadeira Obra do Espírito. E a ministração de hoje, ela é baseada nesse livro. Mas qual é o título? O Discernindo a Verdadeira Obra do Espírito. Como foi falado na ministração do domingo passado, no nosso tempo tem surgido várias ideologias, vertentes teológicas, que nos dizem muitas coisas que dizem ser na parte de Deus. Que dizem, de algumas formas, que certas coisas são de Deus, que se você fizer aquilo é de Deus, que se eu pegar uma água e orar por ela, aquela água vai fazer um milagre, e outras coisas mais que eu não preciso estar aqui citando. Se eu subir uma montanha, eu vou ser de Deus, eu vou ser abençoado de alguma forma. Se eu tomar banho num rio, eu vou ser abençoado de outra forma. Irmãos, só frisar uma coisa, água é água em qualquer lugar do planeta. Não existe água diferente da outra. Então não importa se você tomar banho em Goiânia ou em Jerusalém, é a mesma água. Coloque isso na sua cabeça. A diferença é o dinheiro que você vai gastar com a passagem. A Marcinha agradece, né, Marcinha? Mas, por que eu resolvi falar desse livrinho hoje? Hoje nós temos a urgência do discernimento. A ministração do louvor de hoje, queridos, não foi combinada. Mas se tivesse sido, não teria sido tão bom. Porque se vocês prestaram bem atenção, falou do Espírito Santo, foi uma ministração sobre o Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo já falou o coração de vocês, assim como falou o meu coração nessa manhã.
E quando nós olhamos para a sabedoria desse homem chamado Jonathan Edwards, é preciso que a gente entenda quem foi ele. Ele foi um teólogo lá do século XVIII, lá nas 13 colônias, ou seja, na América do Norte. E ele foi uma figura central, porque ele foi um homem que atuou profundamente naquilo que nós conhecemos historicamente como o primeiro grande despertamento ou primeiro grande avivamento. E Jonathan Edwards, ele se preocupava muito, ele viu muitas coisas maravilhosas, assim como nós vemos nos dias de hoje. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ainda atua, que o Espírito Santo de Deus ainda cura, que o Espírito Santo de Deus ainda batiza, que o Espírito Santo de Deus ainda derrama dons e unção no nosso meio nos dias de hoje. Mas também, da mesma forma, muitas pessoas utilizam o nome do Espírito Santo de Deus para falsearem a obra de Deus. E, infelizmente, muitos de nós somos enganados. E a obra do Senhor, ela diz que nós perecemos por falta de conhecimento. E essa era a preocupação de Jonathan Edwards. E nisso, ele resolveu escrever esse livro. Esse livro foi uma espécie de manual de instrução para os crentes daquela época. Porque naquela época acontecia muitas e muitas maravilhas da parte do Espírito Santo de Deus. Imagine você que você está num lugar inóspito, numa colonização, e de repente as pessoas começam a aceitar o nome de Cristo, e de repente as pessoas começam a se derramar, e de repente dons, línguas, maravilhas começam a acontecer naquele meio, mas nesse mesmo meio aparecem muitos Simões, magos, ali para se aproveitarem, para ganharem dinheiro às custas do nome de Jesus. Assim como tem acontecido nos dias de hoje. Parece que o cenário é o mesmo, né? Só mudou o século. Parece que a mesma coisa que aconteceu no século XVIII está acontecendo hoje no século XXI. E muitos de nós até falam assim, mas parece que antes era diferente. Não, irmãos, não era diferente. As mesmas coisas aconteciam. A diferença é que hoje nós temos internet, nós temos TV, nós temos rádio, nós temos um monte de outras coisas que fazem as coisas serem mais rápidas. Mas as mesmas coisas que aconteciam naquele tempo acontecem nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. E nós vivemos num tempo onde há uma abundância de vozes, de experiências e de movimentos que se autodenominam espirituais. E a necessidade de discernimento, portanto, permanece tão urgente quanto nos dias de Edwards. E aí surge a pergunta: como podemos então saber o que realmente vem de Deus? Você já se fez essa pergunta? Será que aquilo é de Deus? Eu tive uma experiência própria. Não gosto muito de falar de mim no púlpito, mas algumas coisas é interessante falar. Aqui no Parque Amazônia tinha uma irmã, talvez alguns dos irmãos que moravam aqui no Parque Amazônia, talvez até conheceram. Uma profetisa, Júlio. E ela revelava CPF, CNPJ, Serasa, revelava tudo. E você ia lá, era um negócio assim, e detalhe, ela não congregava. Ela atendia na casa dela e recebia algumas ofertas de vez em quando. E o povo gosta dessas coisas. O povo gosta desse tipo de movimento. E o povo ia lá para ouvir a profetisa. E ela revelava tudo e tudo. E tinha um irmão ali na igreja presbiteriana, um irmão que eu tenho muito no meu coração, inclusive, irmão Emivaldo, presbítero Emivaldo. Ele tem o dom do discernimento. E certa vez um outro irmão chamou ele para ir lá. Ele falou, não tenho nada a perder, vou. E foi. E ele vendo aquele movimento todo, aquela profetada, aquela coisa toda, ele chegou no outro irmão baixinho, no ouvido do irmão e falou, isso não vem de Deus, isso procede do maligno. Irmãos, imediatamente,
o demônio se manifestou naquela mulher, no meio de todo mundo. Porque aquilo não era de Deus, aquilo não vinha da parte de Deus. Sabe, isso eu vi acontecer. E tenho certeza que muitos dos irmãos já viram acontecer coisas também similares. Lá em João, em sua primeira epístola, ele nos dá a chave para esse discernimento. Ele nos exorta em 1 João 4:1 a provar os espíritos. Tem muita gente por aí, e eu já ouvi muito isso, principalmente naquelas igrejas mais conservadoras. Não toque no ungido do Senhor. Já ouviram essa frase? Irmãos, nenhum homem é inerrante. Eu posso estar aqui e posso falar besteira. Então eu te aconselho. Eu amo a irmã Corália. Porque enquanto eu estou falando, ela está anotando e está olhando a Bíblia. Se todo mundo tivesse um pingo de sabedoria, faria o que a irmã Corália faz. Porque eu tenho certeza que quando ela chegar na casa dela, ela vai olhar e falar, será que o Irã falou besteira? E a irmã Corália, depois ela chega em mim e fala, Irã, eu acho que o negócio era assim. Uma vez ela fez isso comigo, eu falei, vixe, acho que... Irmãos, todo mundo deveria fazer isso na igreja. Todo mundo. E João, ele nos fala para provar os espíritos, porque nem todo espírito é proveniente de Deus. O inimigo também faz maravilhas. O inimigo também faz milagre. O inimigo também fala em língua. O inimigo também usa a palavra de Deus para nos enganar. Irmãos, quando o Senhor Jesus foi tentado, o inimigo não tentou o Senhor Jesus com outras coisas, ele usou a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. O inimigo, ele é especialista em imitar as coisas de Deus. Ele é especialista. Então, quando você vê um movimento muito grande, não fique admirado demais. Nem tudo que é grande, nem tudo que faz barulho, vem de Deus. Às vezes uma coisa é grande demais e não vem de Deus. Um exemplo muito simples. Vai naquelas igrejas que prometem cura, que prometem prosperidade, que profecia todo dia, tá lotado. Vai naquela igreja que prega a palavra, que se mantém fiel e que não promete nada que não venha da palavra. Geralmente a igreja nunca está lotada. Podem observar isso. E aí, provar os espíritos do grego é dokimazete tapneumata, que significa examinai os espíritos. Irmãos, eu acho muito importante trazer o grego aqui. Esses dias eu estava conversando com os meninos, com o Lucas, com o Mateus e quem mais? E o Felipe. E eu estava falando para eles sobre isso. Às vezes é importante a gente voltar lá, no grego, para a gente entender algumas coisas. Esta não é uma sugestão, mas uma exortação imperativa. Não devemos ser ingênuos, aceitando toda e qualquer manifestação que se apresente como espiritual. Irmãos, o inimigo ele é especialista em fazer coisas maravilhosas. Ele é especialista em mostrar, esses dias na imobiliária, uma pessoa muito bem sucedida, muito admirada, estava numa palestra e falou uma coisa assim que totalmente torta. E meu gerente, graças a Deus, cristão, e me ouve muito, na hora eu tive a liberdade de chegar para ele e falar, olha, nem sempre porque uma pessoa é bem sucedida, ela está falando a verdade. Às vezes, ela pode estar usando do engano. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem mania de olhar para pessoas bem-sucedidas e olhar e pensar assim, eu tenho que copiar essa pessoa, porque ele é bem-sucedido, então eu vou ser também. Nem sempre. Nem sempre. Devemos tomar muito cuidado com isso. Pelo contrário, somos chamados a submeter
tudo ao crivo da palavra de Deus. Irmãos, qual que é o nosso filtro? Repita comigo. Palavra de Deus. O filtro do crente é a palavra de Deus. Irã, como que eu sei se uma coisa está certa ou se está errada? Como é que é, irmãos? Palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus. Não existe outro. Ah, mas porque eu acho isso? Palavra de Deus. Porque eu acho aquilo? Palavra de Deus. Não existe outro crivo. Ah, porque fulano é mais honesto que fulano. Fulano está de acordo com a palavra de Deus? Não, mas ele é mais... Então, está fora. Nosso crivo é a palavra de Deus. E ponto. Não tem discussão. Não tem argumento. É palavra de Deus. Nosso propósito hoje é à luz da obra de Jonathan Edwards. E acima de tudo da palavra de Deus, entender como discernir a verdadeira obra do Espírito Santo em nossas vidas e na igreja. Queridos, eu já vi acontecer, houve um momento da igreja, não sei se os irmãos passaram por isso, que se falava muito em avivamento e tinha muitos movimentos. Eu acho que aqui a Michele deve ter passado por isso, né? A Laine, eu passei. Irmãos, era um negócio assim que todos os dias parecia que multidões eram batizadas com o Espírito Santo e 1000 pessoas eram batizadas de uma vez. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja. Gente, nem sempre as coisas são assim. Se você prestar bem atenção e olhar para trás, você vai ver que a maioria dessas multidões não permaneceram. Por que não permaneceram? Era pura emoção. Era pura manipulação psicológica com as pessoas. Ponto. A grande maioria dessas multidões não permaneceram. Por que não permanece? É muito simples. Quando você entra numa coisa muito emocionada, com o passar do tempo, aquilo não pode durar sempre. A emoção ela dura pouco tempo. Quando a emoção deixa de acontecer, você se frustra. E quando você se frustra, você abandona. É isso que acontece. É igual num relacionamento. Já viram o primeiro amor da vida da gente? A gente fica todo... Eu lembro de mim, eu levava uma rosa para a Vera todos os dias durante mais de 3 anos. Irmãos, eu não sei, até hoje eu não sei aonde eu arrumei tanta rosa. Até hoje eu não sei, porque de vez em quando eu procuro uma rosa para dar para ela e não acho. Até hoje eu não sei. Mas quando a gente está emocionado, a gente faz essas loucuras. A gente faz essas coisas. Sabe? E esse é o problema de estar emocionado, porque a emoção não dura para sempre. Segundo, a imperativa necessidade do discernimento. Lá em João 4:1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não vou citar o nome, porque de púlpito isso é muito antiético. Mas eu acho que todo mundo sabe. Irmãos, tem umas crianças por aí, principalmente nas internets da vida, que estão fazendo umas coisas que você fala assim, gente, aonde que esse menino será que já leu a Bíblia inteira? Será que ele já teve experiência com Deus? Será que esse menino tem vida de oração? Será que esse menino tem experiência de alguma coisa para falar do que ele está falando? Como é que uma criança vai dar conselho para um casal? Como é que uma criança vai falar de dores para uma pessoa adulta? Uma criança que nunca sofreu dores. Irmãos, não tem como eu falar do que eu não sofri. Mas as pessoas, por emoção, estão se deixando levar por falsos espíritos. E o pior de tudo, muitos pastores estão cedendo os seus púlpitos. Por quê? Porque isso dá público. Isso dá público, isso enche a igreja. E nós temos muitos casos assim. João não diz, creiais em todo espírito, mas sim, não creiais em todo espírito. Isso indica que há espíritos que não são de Deus.
Assim somos chamados a testar as manifestações espirituais, para ver se são genuínas ou falsificações. Vou dar um exemplo muito simples para os irmãos. O falar em línguas. Irmãos, eu acho lindo falar em línguas, quando é uma coisa verdadeira. Mas existe também o copiar em línguas. Tem muita gente que se sente pressionado em demonstrar unção, em demonstrar dons, e as pessoas copiam e ficam imitando. Às vezes a pessoa não está sentindo nada, não tem nada do Espírito, mas ela começa a imitar, porque ela sente a necessidade que os outros olhem para ela como se ela fosse uma pessoa espiritual. E ela começa a imitar outras pessoas. Irmãos, existe demais na igreja evangélica isso, demais. O copiar em línguas. Não só em línguas, como outras coisas também que a gente vê muito. Eu acho que os irmãos já ouviram essa frase. Vou pedir para fulano orar para mim, porque fulano é espiritual. Quem já ouviu isso? Irmãos, cá entre nós, existe alguém mais espiritual do que alguém? O único espírito que é digno no nosso meio é o Espírito Santo de Deus. E o único nome que é digno de ser clamado é o nome de Jesus. Lá na sua casa, você com a sua esposa, se a sua esposa estiver se sentindo mal e você colocar a mão sobre ela e clamar o nome de Jesus, o Senhor vai te usar. Com o seu marido da mesma forma, com o seu filho da mesma forma, porque você é embaixador do reino de Deus aqui na terra. Você não precisa procurar uma pessoa carimbada, especial, para fazer isso. Não existe pessoa especial. Existem uma nação separada por Deus, que somos nós, o povo de Deus aqui na terra. Edwards alertava contra dois extremos. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos, principalmente nós brasileiros, nós somos muito extremistas. Nós somos o famoso 8 ou 80. E o que o Edwards alertava? Rejeitar a obra genuína de Deus, ou seja, extinguir o Espírito. Esses dias eu falava com alguém aqui na igreja sobre isso, se eu não me engano, com o pastor Robson. Irmãos, a gente tem muito medo de ser enganado, e aí a gente começa a rejeitar também a obra do Espírito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Irmãos, também nem tudo é enganação. A gente não pode rejeitar o que vem de Deus. Só que também a gente não pode ser iludido por Satanás e pela carne. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode rejeitar a obra de Deus, mas também não pode se deixar ser iludido por Satanás e pela carne. Nós temos que tomar cuidado com os extremos. A obra de Deus, ela tem que ter um equilíbrio. Ela não pode ser extremada. Tem que existir um equilíbrio na obra de Deus. Satanás é um mestre da imitação, um falsificador, que se apresenta como anjo de luz. Irmãos, tem gente que fala assim, meu Deus, eu morro de medo do diabo aparecer para mim. Irmão, você já parou para pensar que se o diabo aparecer para você, ele não vai aparecer para te assustar? Se o diabo aparecer para você, muito provavelmente, ele vai ser um cara bonito, não vai ser careca, com um belo tupete, né, que é esses que estão na moda, uma pele de bebê, um olho bonito, dentes que brilham, uma roupa da melhor grife, falando bonito, com uma gentileza, com uma educação singular, e ele não vai ser grosseiro com você. Ele vai te ganhar daquela forma que você acha que é uma pessoa de Deus, uma pessoa de respeito. Muito provavelmente, se Satanás aparecer para você, ele vai aparecer dessa forma. Ele não vai aparecer para te assustar. Para assustar já basta as pessoas feias na rua. Satanás não vai querer te assustar, não. Ele quer te ganhar. Ele não quer te assustar. Lá em 2 Coríntios 11:14, diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Queridos, ele busca nos enganar com uma palavrinha em grego que é pseudoprofetai, ou seja, falsos profetas. Pseudoprofetai, com os falsos profetas. Existem hoje em dia muitos falsos profetas no nosso meio. Esses dias eu fui pregar numa igreja, aí umas 2 horas antes, chega uma mensagem no meu celular. Quanto você cobra para pregar? Resposta difícil de dar, né? Aí eu respondi a mensagem, não, eu não cobro para pregar o que eu ganhei de graça, irmã. Só as orações de vocês já é o suficiente. Irmãos, não é porque eu estou precisando de dinheiro não, viu? Eu estou precisando de muito. Mas eu não posso cobrar o que Deus me deu de graça. Mas tem muita gente que cobra e cobra caro. E cobra caro. E tem igrejas que pagam com prazer para pessoas pregarem o que Deus deu de graça para elas. Não dá para entender. Não faz sentido. Sabe, esses dias eu ouvindo um dos maiores pregadores do Brasil, pastor Augusto Nicodemos, irmãos, o homem tem não sei quantos livros escritos, o homem já foi presidente do Supremo Concílio Presbiteriano, é um dos homens mais conhecidos do mundo, ele também não cobra para pregar. Aí aparecem uns figurão evangélico por aí, que cobra 10, 15, 20, 50 mil para pregar o evangelho. Não dá para entender. E às vezes a igreja que vai pregar está precisando de uma reforma, precisando de um ar-condicionado, precisando abençoar um irmão que está necessitado, mas deixa de fazer isso para pagar o figurão. Irmãos, são os falsos profetas que estão no nosso meio. Esses é os que a palavra de Deus chama de lobos. Ou seja, aqueles que se dizem mensageiros de Deus, mas que na verdade propagam engano e desviam as pessoas da verdade. Hoje em dia é muito fácil ser enganado. Tem um rapazinho aí, muito famoso, ele até fez um especial na Netflix. Ó, que chique, especial na Netflix. Irmãos, quando você ouve ele falando, você fala, gente, que homem de Deus. Ele fala bonito, uma voz suave, aveludada, umas palavras bonitas. Só que quando você vai olhar as entrelinhas teológicas, você fala, rapaz, tem um negócio diferente aí. Quando você começa a observar as entrelinhas, você vê que sempre tem um detalhe. Sempre. Sempre tem um detalhe. Tem um outro irmão aí muito famoso também, empresário riquíssimo, que diz que não precisa congregar, já está errado, ele diz que não precisa congregar em lugar nenhum, mas ele é homem de Deus. E ele diz que prega, e ele diz que batiza, e ele diz que faz isso e faz aquilo. Pera. A partir do momento que ele já fala que não precisa congregar, ele já está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus manda a gente congregar. Não vou citar nome também por questões de ética. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas. Se a gente observar essas pessoas, a gente observa que todas as igrejas que eles pisam, existe divisão. Todas. Todas as igrejas que essas pessoas passam, elas se dividem. Causa divisão, causa intriga. Irmãos, e a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Sobre essas pessoas que dividiriam, que enganariam o povo de Deus. Mas vamos prosseguir. A superficialidade e a falta de fundamento bíblico podem levar a enganos profundos. Também comentava esses dias com a Laine. Eu estou ficando bom de decorar os nomes dos irmãos. Comentava com a Laine sobre isso. Irmãos, vocês sabem por que tem tanto erro no meio evangélico? Tanta coisa absurda? Porque a maioria dos crentes nunca leu a Bíblia. Essa é a grande verdade. A maioria dos crentes, o maior contato deles com a Bíblia é na hora do culto, no culto de vida, ou às vezes num devocional, e ponto. Mas ler a Bíblia mesmo, parar, estudar, esmiuçar a palavra de Deus,
Eu posso me arriscar que 99% dos crentes nunca fizeram. E é por isso que nós somos enganados. Porque quem conhece a Bíblia não é enganado facilmente. Quem conhece a palavra de Deus não é ludibriado. Irmãos, é muito fácil ludibriar quem não conhece. Você pega um texto bíblico, recorta ele, joga num contexto sem contexto e coloca uma meia-verdade. Pronto. E fala que é de Deus. As pessoas vão acreditar. É muito fácil enganar as pessoas usando a Bíblia. É o que mais acontece. Irmãos, eu passei 15 anos da minha vida acreditando que o devorador era um demônio. E que ia vir na minha vida, ia me arrastar pelo pé, ia destruir minhas coisas todas, se eu não fizesse uma coisa por obrigação. E acreditando que eu não ia para o céu se eu não fizesse tal coisa. Até eu começar a estudar a Bíblia de verdade. Passei uma boa parte da minha vida achando que eu não tinha vida com Deus, porque eu não falava em línguas. Passei uma boa parte da minha vida, eu sou torcedor do Atlético Goianiense, sem poder usar uma camisa do meu time, porque fulano falava que jogo era pecado, e então eu não podia me atribuir a tal coisa. E eu me submeti àquilo. Irmãos, que jugo pesado. Houve um tempo que nem bermuda eu usava. Porque eu era obreiro, e obreiro não pode usar bermuda, porque bermuda é coisa do mundo. Irmãos, hoje eu sinto vergonha de falar isso, mas é necessário. Vocês conseguem entender o tanto que as pessoas são manipuladas, o tanto que as pessoas são maltratadas, o julgo que é colocado sobre as pessoas pelo fato das pessoas não conhecerem a palavra de Deus? Irmãos, isso não foi culpa de quem colocou esse julgo sobre mim, foi culpa minha. Porque se eu estudasse a palavra de Deus, esse julgo não estaria sobre mim. Passei boa parte da minha vida acreditando num monte de crendices e misticismos que não estão na palavra de Deus. Não estão. Eu acreditava que se eu pegasse um objeto e ungisse ele, aquele objeto ia ter uma aura espiritual e nada ia acontecer com aquele objeto. Irmãos, a palavra de Deus não dá embasamento para isso. Nenhum. Mas é um misticismo, e a gente tem mania de falar mal dos irmãos católicos, né? Mas a gente faz quase as mesmas coisas. Só que diferente. Mas quase as mesmas coisas. Mas por quê? Pelo fato de não conhecer a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, nem tudo que parece ser certo é certo. Eu sempre falei isso. Não se pode defender uma verdade contando uma mentira. As pessoas têm mania de querer defender verdade contando mentira. Não tem jeito. A verdade só pode ser defendida pela verdade. Você não pode contar uma meia-verdade para defender a verdade. Não faz sentido, não é bíblico, não é de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retende o bem. O termo examinai aqui é dokimazete, o mesmo de 1 João 4:1, reforçando a ideia de um teste cuidadoso e discernimento em todas as áreas da vida cristã. Irmãos, teste. O que eu estou falando aqui não é inerrante. Quando você chegar na sua casa, se você puder, veja o vídeo que vai estar no YouTube, pegue a sua Bíblia e olhe, será que o irmão Irã falou
a verdade? Será que aquilo está na Bíblia? Por favor, faça isso. Examine os espíritos e veja se aquilo é da parte de Deus. Por favor, faça isso. Porque eu sou um homem pecador, carente da graça de Deus. E posso errar porque eu sou levado pelas minhas paixões, eu sou levado pelas minhas emoções, eu sou levado por um contexto mundano que me trouxe até hoje de ideologias, de pensamentos e de coisas. E eu posso errar devido a esse monte de coisas que eu acho que são certas, devido a esse monte de valores que eu acho que são certos. Um exemplo muito simples disso. Irmãos, crentes defendendo o assassinato. A palavra do Senhor diz, não matarás. Precisa explicar algo tão óbvio. A palavra de Deus fala, não matarás. Não precisa explicar, é muito óbvio, mas as pessoas querem defender uma verdade que elas acham correta, utilizando meias verdades. Seguindo, lá em Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido é para os perfeitos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir. O termo discernir aqui é diacrises, tanto para o bem como para o mal. Diacrises refere-se à capacidade de distinguir, de separar o que é verdadeiro do que é falso, o que é bom do que é mal. Uma habilidade desenvolvida pela maturidade espiritual e pelo uso constante da palavra de Deus. Queridos, é muito normal a Giovana, o Lucas, o Mateus, os meninos de um modo geral, chegarem e se equivocarem em relação à palavra de Deus. Porque eles ainda não têm uma coisa que nós chamamos de maturidade. Eles estão na época de errar. Vocês podem errar, viu? Só não acostuma. Eles estão na época de errar. Agora o problema é quando a gente erra tanto que a gente acostuma a errar e acha que o erro está certo. Vocês estão na época de errar. Só que vocês têm que aprender que o erro, ele só tem um propósito. Aprender com ele e fazer o certo. O único propósito do erro é esse. É aprender com ele e fazer o que é certo. Seguindo, sinais que não indicam a verdadeira obra do Espírito. Isso é interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa que algo é do Espírito, mas agora a gente vai entender que alguns sinais que Edwards apontou que não indicam o que é a obra do Espírito. Primeiro deles, intensidade e quantidade de emoções. Irmãos, nem sempre quando eu choro é porque eu estou cheio do Espírito Santo. Nem sempre. Eu passei por uma carga emocional muito profunda, recentemente, muito recentemente. Às vezes eu estou na minha casa, sozinho, e começo a chorar. É porque eu estou cheio do Espírito Santo? Não. Às vezes eu posso estar aqui e me vem eu ia falar uma palavra inglesa, mas eu lembrei que eu detesto falar inglês porque eu estou no Brasil. Eu vou deixar para falar inglês quando eu viajar. Mas às vezes me vem um insight e eu lembro, e eu posso chorar. Irmãos, isso não significa que eu estou cheio do Espírito Santo. Nem sempre a intensidade da sua emoção vai dizer que às vezes você só está passando por um momento, às vezes você só tem uma lembrança, às vezes uma frase te fez lembrar e aquela intensidade de emoção te gerou uma explosão. A Graceli, que é psicóloga, pode falar disso melhor do que eu. As emoções, elas são uma coisa, irmãos, que é um negócio louco. Eu estou vivendo num momento que, assim, tem hora que eu estou muito tranquilo, tão tranquilo que até eu me desconheço. De repente, eu tenho uma explosão, assim, que parece que eu quero
derrubar o mundo. De repente eu já acalmo e dá aquela vontade de chorar. E de repente eu já volto para o normal e falo, Jesus, amado, o que aconteceu? Sabe, isso não necessariamente significa que você está cheio do Espírito Santo, mas também a gente não pode pensar que falta de emoção é estar cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós somos seres humanos e a emoção faz parte de nós. A tristeza, a alegria, o contentamento, a graça, essas coisas fazem parte de nós. E se você não sente essas coisas, significa que algo está errado na sua psique. Então o Espírito Santo também age nas suas emoções, mas como? De forma sensata. O Espírito Santo não vai te enlouquecer. O Espírito Santo não vai te tomar e te fazer coisas que você não sabe o que está fazendo. O Espírito Santo não deixa ninguém sem a noção do que está fazendo. Toda pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela pode fazer o que quiser. Ela pode fazer o que ela pode profetizar, ela pode pular, ela pode falar em línguas, ela pode fazer, só que ela tem total consciência do que ela está fazendo. Total, o Espírito Santo não tira, irmãos, não é igual lá no candomblé, que o negócio baixa e a pessoa parece que adormece e não funciona assim. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem total consciência do que está acontecendo e você tem total controle sobre o seu corpo e sobre o que você faz. Eu vejo aí, por exemplo, em alguns lugares, as pessoas correm, pulam, se jogam no chão, rolam e parece um transe. Não sei, não quero dizer que não é, mas é muito questionável. Então, é bom nós ficarmos atentos para isso. A quantidade ou intensidade das emoções religiosas não é o critério principal. A verdadeira piedade, ou seja, eusébia em grego, que significa uma devoção genuína, reverência e um modo de vida que agrada a Deus, não se mede apenas por sentimentos. Emoções podem ser passageiras e enganosas, e não são fundamento da fé. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Olha para a vida dela. Simples. Aquela pessoa que não defrauda o irmão. Aquela pessoa que não sente prazer em mentir. Aquela pessoa que pede perdão. Aquela pessoa que olha para o irmão que está necessitado e se compadece, mesmo que ela não possa fazer nada, mas ela se compadece. Ela sente a dor. Aquela pessoa que chora junto. Aquela pessoa que abraça, aquela pessoa que acolhe. Esses são os frutos do Espírito Santo. Sabe quando você vê um miserável lá na rua, viciado, ou algo nesse sentido, você olha para ele e fala, nossa, essa pessoa tinha que ser tocada por Deus. E você sente um incômodo, isso é um sinal do Espírito Santo na sua vida. Mas sabe quando você é indiferente a isso? É sinal que está faltando um pouquinho do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes. E um dos sinais do Espírito Santo na nossa vida é o amor. O amor é o principal sinal do Espírito Santo na nossa vida. Lá em Jeremias 17:9 diz, o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Mais uma vez, Jeremias falando das emoções. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções. As nossas emoções, elas vêm de rompante. Às vezes eu estou aqui e alguém faz alguma coisa e me dá aquele rompante de raiva. Raiva não, crente não sente raiva. Crente se ira, né, Rafael? E me dá aquele rompante de ira. E eu falo alguma coisa e magoo o irmão. Irmãos, significa que eu abandonei o Senhor e fui para Satanás? Não, é só uma emoção. O coração é enganoso. Mas o que eu não posso deixar é que esse rompante permaneça na minha vida. Tem que mudar. Eu tenho que voltar atrás, pedir perdão, me reconciliar e voltar à comunhão com os meus irmãos. É isso. Até hoje eu não entendo como que tem crente que consegue ficar sem falar com os irmãos. Consegue ficar de bico para o próprio irmão.
Aqui na Nova Vida não existe isso, irmãos. Tá? Só existe lá na Assembleia que eu fui pregar, lá para fora de Goiânia. A carne, que em grego significa sarx, que representa a natureza humana pecaminosa e seus desejos egoístas, e o diabo também podem produzir emoções intensas, mas sem transformação espiritual genuína. Leandrão, quer uma emoção mais intensa do que o trânsito de Goiânia? Irmãos, eu dirijo igual como se eu estivesse na autoescola. Mas se tem coisa que traz emoção em mim é quando eu estou fazendo a rotatória, o abençoado vai lá em Abadiânia, sem dar seta e volta e me fecha aqui para virar para lá. Aquilo me traz uma emoção, ou vontade de descer do carro e falar, abençoado, você comprou habilitação aonde? Mas não pode. Irmãos, aquilo traz uma emoção tão intensa, mas isso não procede de Deus. Isso procede do coração. E o coração é enganoso, como diz a palavra de Deus. Quem é uma emoção mais intensa do que quando você é passado para trás? Quem aqui já foi passado para trás? Glória a Deus, poucas pessoas. Irmãos, mas é a sensação de traição. É uma das piores emoções que você sente. É uma das coisas mais intensas. E a vontade que dá é de esganar a pessoa. Só que isso é o coração, e o coração é enganoso. Nós não podemos deixar essa emoção tomar conta da gente. Sabe quando um familiar seu, aquela pessoa que você ama, te diz uma palavra... Irmãos, se tem gente que sabe falar coisa para magoar e para machucar a gente, essas pessoas são a nossa família. Já perceberam isso? Por que essas pessoas sabem fazer isso? Porque são as pessoas que a gente ama. Nicolau Maquiavel falou isso no livro O Príncipe. Né? Irmãos, aquelas pessoas que a gente ama são as que mais machucam a gente. Por quê? Porque eles sabem onde dói. Eles sabem onde dói. E por incrível que pareça, a gente às vezes deixa. Lá em 2 Coríntios 3,15 diz, não sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, queridos, em tudo, que nós somos seres humanos, nós temos emoções, mas que nós entendamos que nós somos representantes do reino de Deus nessa terra. Então, que nós não deixemos essas emoções tomarem de conta da gente. Seguindo, manifestações externas incomuns ou fenômenos extraordinários. Irmãos, não tem coisa que convence mais do que milagre. Sabe por que a multidão seguia Jesus? Não era porque Jesus era Jesus. Era por causa dos milagres. Se a gente for perceber, não era muita gente que estava perto, e quando eu falo perto, era ali os companheiros de Jesus. Não era muita gente. Mas a multidão sempre estava lá. E a gente vê isso na Bíblia. Por quê? Por causa dos milagres. A multidão vai atrás de milagre. A multidão vai... Irmãos, deixa entrar um deficiente aqui, deixa alguém orar e esse deficiente ser curado. No outro dia a igreja vai estar lotada. Porque a notícia vai espalhar. Deixa, sei lá, alguém morrer e o Júlio fazer oração e essa pessoa ressuscitar. No outro dia vai ter gente que não vai caber nessa igreja. Porque as pessoas não vão atrás de Deus, elas vão atrás do milagre. É isso, as emoções externas, elas mexem muito com a gente. Deixa alguém orar aqui e sei lá, por algum motivo, aquele dinheiro que você tinha guardado na sua casa, quando você chegar lá, ele ter multiplicado umas 100 vezes. Irmãos, no outro dia, nós vamos ter que construir outra igreja, porque não vai caber de gente. Nós temos uma igreja lá na Avenida Goiás que abriga mais de 15 mil pessoas. Por causa desse tipo de coisa. As pessoas vão atrás da bênção financeira. Não é atrás de Deus. É da bênção financeira.
Fenômenos como quedas, visões, sonhos, curas, por si só, não são provas da atuação divina. Satanás também pode operar sinais e prodígios para enganar. O foco não deve ser no espetáculo ou no sobrenatural, pelo sobrenatural, mas na transformação interior e na glória de Deus. Irmãos, muita gente é apaixonado pelo sobrenatural, mas o verdadeiro sobrenatural de Deus é o seu acordar cotidiano. É a graça de Deus na sua vida. É o amor de Cristo derramado na minha vida e na sua vida. Esse é o verdadeiro sobrenatural de Deus. É a salvação imerecida que recebemos da parte de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro milagre. O resto são detalhes. O resto são detalhes. Lá em Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os eleitos. Se você ligar a televisão agora, você vai achar algumas igrejas que estão lotadas e que está cheio de milagre. Irmãos, você vai me procurar: Irã, você acha que aqueles milagres são verdadeiros ou falsos? Eu acho que é verdadeiro. Só não sei se é de Deus. Mas que eu acho que é verdadeiro, é. Eu creio que acontece. Eu creio que é de verdade. Eu só não sei se é de Deus. Mas que acontece, acontece. As pessoas veem aquilo. As pessoas presenciam aquilo. Agora, se é de Deus ou se não é de Deus, aí já é outra história. Lá em Apocalipse 16:13 diz: e vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a palavra do Senhor fala: muitos dos eleitos seriam enganados. E como que nós seremos enganados? Pelos sinais. Muitos sinais ainda vão acontecer. Muita coisa ainda vai acontecer. E muita gente vai se deixar levar por isso. Popularidade ou grande número de adeptos. Esses dias eu estava passando ali na BR, e passei do lado de uma igreja enorme, muito bonita, com uma estrutura fantástica. E aí eu comentei com a Vera, falei: tá vendo, meu bem? Basta você ter nome, fazer barulho e saber o público correto. Você consegue encher qualquer auditório. Não precisa nem falar de Deus, basta você saber o público. Irmãos, cá entre nós, se é para encher o meu ego, é melhor procurar um coach do que vir à igreja. Se é para mim dizer que eu sou bom demais, é melhor eu ir num coach. Os coaches já fazem isso, e muito bem. Os coaches sabem fazer isso melhor do que ninguém. Um movimento ser grande, popular ou atrair multidões não garante que seja de Deus. A glória humana, ou seja, a reputação, o prestígio e o reconhecimento que vem dos homens, não é a obra de Deus, que é a sua própria essência, majestade e esplendor. A verdade de Deus muitas vezes é impopular e o caminho é estreito. Irmãos, essa é a grande verdade. Nós temos o costume de olhar para a glória dos homens. Querem um exemplo muito simples? Um homem que hoje no Brasil está sendo odiado por multidões, nosso atual presidente. Irmãos, coloco minha mão no fogo. Se ele dissesse hoje que se converteu, se ele mandasse fazer um monte de lei favorecendo as igrejas, e se ele começasse a falar tudo em nome de Deus, multidões iam seguir ele. Multidões. Assim como multidões têm seguido outros.
simplesmente por dizerem que estão fazendo alguma coisa no nome de Deus, mesmo que a vida deles não testemunhe o nome de Deus. Irmãos, porque as pessoas elas são muito impressionadas pela imagem. As pessoas são muito impressionadas pela imagem. Se a pessoa for grande, se a pessoa tiver nome, se a pessoa tiver status social, basta ela dizer que está fazendo alguma coisa no nome de Deus, mesmo que o que ela esteja fazendo seja errado. Pronto. Aí automaticamente o errado vira certo. Nós estamos vendo isso hoje nos nossos tempos. Lá em Mateus 7, 13, 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a palavra do Senhor ela é bem clara, a porta é estreita, ela não é larga. O problema é que hoje as pessoas estão procurando a porta larga. Irmãos, eu fico observando, tem muita gente que fica pulando de igreja em igreja. Ah não, eu vou para essa igreja, não gostei do pastor. O pastor, ele é careca. Não, eu vou para aquela. Não gostei do pastor, esse pastor exorta, eu vou para aquela. Não gostei, esse pastor é tradicionalista, eu vou para aquela. Não gostei porque o louvor daqui não toca o instrumento do jeito que eu gosto, eu vou para outra. Não gostei porque essa aqui, o boas-vindas, não é do jeito... Ah não, eu vou para aquela outra. Irmãos, tem um monte de gente assim. É um monte, quando eu falo um monte, é uma multidão de pessoas. Uma multidão. Que não para em lugar nenhum. Só que essas pessoas estão procurando a porta larga. E não a porta estreita. Já indo para o final, tá, queridos? Foco no homem e não em Deus. Se o centro das atenções é o ser humano, suas experiências, seus líderes ou a busca por bênçãos materiais, há um problema. A verdadeira adoração, no grego, latreia, que é o serviço, o culto e a devoção a Deus, é centrada nele e não em nós mesmos ou em nossos próprios interesses. O Espírito Santo sempre direciona a atenção para Cristo. Irmãos, eu louvo ao Senhor por poder congregar em uma igreja no qual os nossos líderes têm a direção de Deus para sempre exaltarem o nome de Cristo. E os irmãos são prova do que eu estou falando. Os pastores que tem aqui na igreja, muitas vezes se você não chamar eles de pastor, eles nem fazem questão do título. Porque a glória é de Cristo. Os diáconos que tem aqui na igreja, muita gente nem sabe que eles são diáconos. Porque a glória é de Cristo. A glória não é dos homens, a glória é de Cristo. E é isso que nós temos que ter em nossas mentes. Lá em 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Se a nós mesmos, vossos servos, por amor de Jesus. A verdadeira obra do Espírito, ela sempre aponta para Cristo e para a glória de Deus Pai. Sempre. Irmãos, qualquer pregação que você ouvir, em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, se ela apontar para alguma coisa que não seja para Cristo e para a glória de Deus, ela está errada. Ela pode ser bonita, pode ter milagre, pode ter maravilha, pode ter o que for. Se ela não der glória a Deus e se ela não apontar para Cristo, não pertence a Deus. É do maligno. Ponto. Toda a obra tem que ser para Deus e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios 1,31 diz, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E sinais da verdadeira obra do Espírito. Agora, nós vimos o que não é a obra do Espírito. Agora nós vamos ver rapidamente o que é a obra do Espírito. Primeiro, confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Todo mundo aqui já viu um batismo, não já? Lá no batismo, qual que é uma das perguntas que nós fazemos? Você confessa o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Essa é uma das perguntas que nós fazemos. Irmãos, sinais da obra do Espírito. A primeira é a confissão do Senhor Jesus. Ponto. Lá em João 4, 2, 3, de 1 João 4, 2, 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir e agora já está no mundo. Muita gente, irmãos, esses dias lá na faculdade de teologia a gente estava discutindo sobre isso. Muita gente faz especulação escatológica, achando que o anticristo vai vir lá do mundo árabe, vai ser um terrorista. Vai ser... Irmãos, o anticristo vai ser cristão. E muito provavelmente vai sair do meio da igreja. Porque ele vai precisar enganar os eleitos. Ele não vai vir para guerrear contra o povo de Deus. Ele vai vir para convencer o povo de Deus a se juntar a ele. É simples assim. Não se preocupem. Aqueles que são contra nós já sabemos quem são. Nós temos que nos preocupar com aqueles que nós achamos que estão do nosso lado. Este é o sinal fundamental. A luz no farol, a verdadeira obra do Espírito sempre exaltará a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A confissão, que significa concordar publicamente e abertamente de Jesus como Senhor, ou seja, aquele que tem autoridade suprema e soberania sobre tudo que é essencial. O Espírito Santo testifica de Cristo. Qualquer ensino que diminua a glória de Cristo, sua divindade, humanidade ou obra redentora, não é do Espírito de Deus. Então, esse é um fato. O Espírito Santo veio para glorificar a pessoa de Cristo Jesus. João 16, 13 a 14, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo veio para testificar o nome de Cristo Jesus. Segundo, o amor de Deus e ao próximo. Amados, lá em 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só também não podemos confundir o conceito de amor com o conceito shakespeariano de amor, que é aquele amor romântico. Irmãos, amor não é uma emoção. Amor não é um sentimento, amor é uma atitude. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Irmãos, quando a palavra de Deus fala que Deus amou, juntamente ela fala que Deus deu o seu filho, foi uma atitude. Amor não é manifesto em sentimento, amor é manifesto em atitude. Então, se eu amo, eu tenho atitude de amor. Não tem como eu amar sem ter atitude de amor. É impossível. E, irmão, só tem mais 15 páginas, tá? Pouca coisa. Lá em 1 João 4, 11 e 12. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós.
como que eu demonstro meu amor pelo Júlio? É estando junto com o Júlio, é sorrindo junto com o Júlio, festejando as conquistas do Júlio, chorando junto com o Júlio, me entristecendo junto com o Júlio, abraçando o Júlio, apoiando o Júlio em toda e qualquer circunstância que ele precisar e que tiver ao meu alcance. Isso é amor. Amor não é bater nas costinhas e falar eu te amo. Isso não é amor. Isso é hipocrisia. A verdadeira obra do Espírito produz amor sacrificial e incondicional, o que nós conhecemos como ágape. Genuíno, que se manifesta em ações e não apenas em sentimentos. Este não é um amor baseado em emoções passageiras ou em interesses próprios, mas em uma escolha deliberada de bem-querer e servir, espelhando o amor de Deus por nós. João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como que eu posso conhecer um discípulo de Cristo? Através das obras de amor. Ponto. Se existe obra de amor na vida daquela pessoa, eu reconheço ele como discípulo de Cristo. Mas se aquela pessoa se diz de Cristo e não existe obra de amor na vida dela, anatema. Terceiro, submissão e consideração pelas Sagradas Escrituras. Hoje em dia, falar em submissão é quase um pecado. As pessoas acham que submissão é se humilhar. Também é. Mas não só isso. Submissão é abrir mão do eu. É abrir mão da minha vontade. É abrir mão do que eu quero, muitas vezes. Edwards enfatizava que a fé genuína e a verdadeira obra do Espírito sempre nos levarão a uma maior reverência e amor pela Escritura, que é a palavra escrita de Deus, inspirada e autoritativa. Foi ontem, o Lucas e eu estávamos conversando e eu falei para ele: se você crê em Cristo Jesus, você crê que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Se você acha que a Bíblia é só um livro, você não crê em Cristo Jesus. Ponto. Irmãos, essa é uma verdade difícil de ser falada, mas é uma verdade. A Bíblia é a palavra viva de Deus. E ponto. O Espírito Santo é o autor da Bíblia e nunca nos guiará a algo que a contradiga. Ele nos dá aquilo que em grego é conhecido como gnosis, ou seja, conhecimento, um saber intelectual e factual. E a sofia, em grego, sabedoria, a aplicação prática e discernida do conhecimento na vida através dela. Irmãos, nós obtemos a gnosis e a sofia através da palavra de Deus. Ou seja, nós vamos ter o conhecimento e a sabedoria através da palavra de Deus. Existem outros meios de obter conhecimento? Sim, existem. Mas o meio infalível é a palavra de Deus. E qualquer coisa que diga outra coisa, está errado. Mas, irmão Irã, eu acho. Não, você não acha. O que eu acho não serve para nada. O que serve é a palavra de Deus. O que eu penso não serve para nada. O que serve é a palavra de Deus. A minha opinião serve para ser jogada na lixeira. A opinião que vale é a opinião de Cristo Jesus, nosso Senhor, manifesta através da palavra de Deus. Ponto. Ponto final. Isso é uma verdade que principalmente para os jovens tem que ser dita. Porque hoje em dia os jovens estão sendo bombardeados com uma multidão de informações e coisas que os levam a se confundir. Oposição ao pecado e desejo de santidade. A obra do Espírito Santo não leva à libertinagem de vida, mas produz metanoia, arrependimento, que é uma mudança radical de mente e direção, um abandono do pecado, convicção de pecado e desejo de santidade, que é o processo contínuo de ser
separado para Deus e purificado do pecado, tornando-se mais semelhante a Cristo. Queridos, não significa que nós não pecamos, porque somos crentes, mas significa que nós, crentes, sabemos que somos pecadores e carentes da graça de Deus. É isso. O Espírito nos capacita a lutar contra a carne, a natureza pecaminosa e a viver uma vida que agrada a Deus. Queridos, a nossa carne, ela nos direciona ao oposto da palavra de Deus. A nossa carne, ela nos leva para a libertinagem. A nossa carne nos leva para a raiva. A nossa carne nos leva para os sentimentos. Mas a palavra de Deus nos leva para a graça de Cristo Jesus. E Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que interessante. Para que não façais o que quereis. A palavra de Deus está dizendo, você não faz o que você quer. Você faz o que a palavra de Deus diz. Humildade e a glória de Deus. A humildade, que é a modéstia, a ausência de orgulho e a consciência da própria dependência de Deus é uma marca distintiva da obra do Espírito. Lá em 1 Coríntios 3, 21 diz, assim ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Irmãos, tudo é de Deus. Ninguém se glorie da sabedoria, ninguém se glorie dos dons, ninguém se glorie de nada. Tudo pertence a Deus. Se você toca muito bem, glória a Deus. Mas não se glorie, não fique orgulhoso, porque tu é de Deus. Deus te deu o dom. Se você prega, não se glorie, não se orgulhe, porque é de Deus. Se você ensina, não se glorie, porque é de Deus. Se você abraça, se você aconselha, não se glorie, porque é de Deus. Se você ora e o Espírito Santo age na vida das pessoas, não se glorie, porque é de Deus. Toda a glória deve ser dada a Deus e somente a Ele. Toda a glória é dele. Aqueles tocados por Deus não buscam glória para si, mas atribuem a Deus uma profunda consciência da própria indignidade e da glória de Deus, que é a sua majestade, esplendor e excelência intrínseca. Lá em 1 Coríntios 1,31 diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O Espírito Santo nos esvazia de nós mesmos, para que Cristo seja tudo. Ontem também eu estava falando com os meninos. Irmãos, não tem homem na Bíblia que seja mais referência de sabedoria do que Paulo. Paulo foi aluno de Gamaliel, uma das maiores escolas judaicas da época. Era como Harvard de hoje. Não só isso, Paulo era poliglota, ele falava vários idiomas. Não só isso, Paulo era filósofo também. Ele discutiu com os estoicos gregos e com outros. De igual para igual. Irmão, vocês têm noção que naquela época a Grécia era considerada como que eu posso dizer? Me ajuda aí com uma palavra, Júlio. O ápice da sabedoria. Quem queria adquirir sabedoria ia procurar os oráculos gregos. E Paulo foi lá e debateu de igual para igual com eles. Só que o próprio Paulo diz que ele não passava de um pecador carente da graça de Deus. Então, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? E para finalizar, agora sim, Tiago 4,6. Mas ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, esse texto é muito interessante. Quando fala que Deus dá graça aos humildes, humildade não é você abaixar a cabeça. Mas humildade é muitas vezes você saber ouvir.
saber ponderar, saber ouvir a palavra de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas na igreja falarem, tal pessoa vai pregar, não dá nem vontade de ouvir. E se aquela pessoa for usada pelo Espírito Santo de Deus e pregar da parte de Deus para a sua vida? Sabe, humildade. Não existe pregador melhor do que outro pregador. Existe um Deus grande que usa a todos nós. É só isso. E concluindo, hoje nós mergulhamos aqui num pinguinho da sabedoria de Jonathan Edwards. E mais importante, na palavra de Deus, para discernir a verdadeira obra do Espírito. Vimos a imperativa necessidade de dogmazeta pneumata, ou seja, provar os Espíritos. Pois nem tudo que reluz é ouro. Aprendemos que a intensidade emocional, manifestações extraordinárias, popularidade ou foco no homem não são por si só sinais confiáveis. E nós temos um chamado à autoavaliação e aplicação. Como temos provado os Espíritos em nossas vidas? Nossas experiências, nossas buscas, as manifestações que presenciamos em nossa igreja e em outros lugares estão alinhadas com esses sinais bíblicos? Que o Espírito Santo nos conceda discernimento aguçado, para que não sejamos enganados, mas para que possamos reconhecer e cooperar com a sua obra genuína. Que o Senhor nos guarde de toda falsificação. Que o Senhor nos guarde de todo engano. E que através da palavra do Senhor, nós possamos a cada dia crescer em graça e em sabedoria. Amém? Você pode se colocar de pé? Queridos, eu gostaria que você ouvisse esse cântico agora e como uma oração, se colocasse perante ao Senhor. Eu não sou ninguém, meus irmãos. Eu sou só um pequenininho que acha que sabe de alguma coisa, mas não sabe de nada. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que tem toda a sabedoria. É aquele que está na sua vida. E é aquele que te leva aos pés de Cristo Jesus. É aquele que conhece o seu coração.